Olá, pessoal! Nós vamos começar a nossa aula de Geografia, onde nós vamos encontrá-la no capítulo 1. O tema a ser estudado é o território, Brasil, o território e sua organização. Nesse fato, nós vamos observar o que é que significa país. Se nós observarmos, todo país é uma porção da superfície terrestre, uma dada porção, habitada por uma sociedade composta por uma paisagem cultural e natural. Ou seja, todo país ele vai ter suas características próprias, sua cultura, seu povo, vai ter suas características naturais e também culturais. Todo país ele é dividido. A partir do momento que ele passa a ser dividido e possuir um governo, nós podemos identificar que ele acaba se transformando em um território. Então, quando essa paisagem passa a ser controlada por um governo e esse espaço se torna delimitado por fronteiras, leis e costumes, nós costumamos dizer que esse país se torna um território, onde, logicamente, irá possuir um governo. Aqui nós podemos observar o mapa da América do Sul. No mapa da América do Sul, nós observamos que o Brasil ele faz fronteira com diversos países. Entre eles, nós podemos observar Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana e Guiana Francesa. Esses são os países que são vizinhos e fazem fronteira com o Brasil. Para essa fronteira ser demarcada da forma que está aqui, foi necessário vários argumentos políticos, culturais e acordos econômicos para que cada país possuísse o território que tem hoje. Dessa forma, nem sempre o Brasil possuiu essa divisão de organização por estados e municípios, e também com sua capital. Então, nós podemos observar que no ano de 2021, o atual território brasileiro se compõe dessa forma, dividido em estados e municípios. Só que, para chegar nesse território, foi necessário um grande processo histórico para que todo esse território fosse dividido entre estados, municípios e capital, que é o Distrito Federal. Nesse processo, nós podemos observar e temos aqui 5 mapas diferentes. Pois é, esses daqui são os 5 mapas que compõem o processo histórico de divisão do território brasileiro. Nós vamos começar em 1534, onde vai se configurar o período colonial do território brasileiro. Em 1534, o Brasil era dividido em capitanias hereditárias, ou seja, eram faixas de terras que se estendiam do Tratado de Tordesilhas até a região do mar. Esses territórios foram doados pela coroa portuguesa para fidalgos ou então comerciantes virem ao Brasil e administrar esse território. Então, nós podemos observar que no período colonial, em 1534, o território brasileiro só se delimitava até esse território aqui. Ao passo que em 1789 é bem diferente do território onde se iniciou o Brasil. Por que esse processo foi se constituindo e o território brasileiro foi se firmando, foi crescendo? Nesse período do Tratado de Tordesilhas e no período das capitanias hereditárias, era muito difícil manter esse território, muito difícil administrá-lo. Então, aos poucos, esse território ele foi novamente sendo administrado pela coroa portuguesa. As dificuldades eram muito imensas, então por isso que a tutela voltou para o governo de Portugal. Ao longo do século XVIII e XIX, o território do Brasil foi sendo remodelado, ou seja, ele foi aumentando, ele foi se reconstituindo, foi formando novos estados e, consequentemente, foi ocorrendo a formação ou a ocupação de brasileiros e portugueses. A partir de 1889, o Brasil se torna uma república. Então, as províncias que antes eram chamadas, hoje nós chamamos de estados, elas passam a ser chamadas de estados, em 1889. E em 1904, o governo do Brasil compra da Bolívia o território do Acre. Esse território aqui onde nós estamos vendo. Então, em 1904, esse território foi comprado pelo governo brasileiro através do governo da Bolívia.
Então, ao longo da história, foram sendo criados estados e municípios, onde hoje o Brasil é composto por 26 estados, subdivididos em mais de 5.000 municípios, e também nós possuímos a capital do Brasil, que é o Distrito Federal, que fica em Brasília. O governo, ou então o território do Brasil, é governado e administrado pelos chamados três poderes. Quais são esses três poderes? Nós temos o poder legislativo, executivo e o judiciário. O poder legislativo, a função dele é criar leis, modificar as leis e fiscalizar o poder do executivo. A função do poder executivo, ele é formada por os governadores, pelos prefeitos e o presidente da República. A função deles é administrar o Estado. E nós também somos formados e temos o poder judiciário, onde a função deles é aplicar as leis e tomar as decisões acerca delas, que são os juízes concursados e também o STF, o TSE e outros demais órgãos. Dentro do território brasileiro, nós vamos possuir as chamadas comunidades quilombolas. Vocês já ouviram falar desses lugares? Essas comunidades quilombolas, elas foram formadas inicialmente no período em que o Brasil ainda escravizava povos africanos. Então, muitos desses povos fugiram dos seus cativeiros para terras distantes e acabavam formando territórios e comunidades. Ao longo dos séculos, esses territórios foram sendo anexados e chamados de quilombos, onde hoje são aceitos e organizados pelo poder do Estado. Da mesma forma, nós temos também os territórios indígenas. Eles são legalmente demarcados pelo Estado, onde é reconhecido o fato de os indígenas serem os primeiros habitantes dessa terra, antes mesmo da formação do território brasileiro. Então, hoje nós podemos observar que 55% dos povos indígenas vivem na Amazônia e 45% dos restantes dos povos indígenas estão fora da Amazônia no Brasil. Obrigada pela presença e estudem bastante.